Boa noite, pessoal! Começando mais uma temporada das lives de domingo. E vamos esperar aí o pessoal entrar. Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham tido um excelente final de semana. E nessa temporada, pessoal, a gente vai ter 7 domingos consecutivos, não é? Para a gente estudar a economia global, o Brasil, os mercados, não é? Então vai ser bem bacana. E se prepare e se segura na cadeira que o Instagram, ele melhorou aquela questão de usar gráficos e agora a gente vai poder utilizar. Então eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 gráficos para a gente poder fazer uma análise bem apurada, né? E nessa primeira live de 7, a gente vou falar rapidamente, né, um panorama da economia global e depois a gente vai se aprofundar, na questão brasileira, né, porque a gente tem uma série, né, de coisas que aconteceram nessa semana e colocar todo mundo na mesma página, né, e que as pessoas, não é, elas possam, não é, entender bem o que está acontecendo no Brasil e formar a sua própria opinião, né? Então vamos lá, né, pessoal? Então, vamos começar aqui com o primeiro gráfico, né? Antes disso, não é? Vamos falar da economia global, tá? Quem assistiu as últimas temporadas, né, das lives de domingo, já teve algumas, não é? A gente conseguiu extrair alguns insights importantes, né? Primeiro, o dólar abaixo de 3,80, a situação, né, da própria economia global, não é? Uma série de questões também envolvendo o Brasil, desafios do nosso mercado, da nossa bolsa, da taxa de juros, essa situação fiscal que a gente está vivendo e que muita gente falava que a taxa Selic ficaria 2% por muito tempo e que isso não se mostrou, né? Agora a taxa está subindo e vocês vão ver hoje como ela tende a subir ainda mais. Enfim, sites do ouro, do próprio Bitcoin, né? Bitcoin, então, nossa, né? A Tatá aí também, uma grande entusiasta aí, cansou de avisar vocês também. Estou na área também. Tá na área aqui, né? O Bitcoin também. Então, a gente tem bastante coisa, né, para extrair em relação a isso, que o objetivo é esse, é um conhecimento de base aplicado, gratuito e com muita informação para vocês formarem a própria opinião, né? Terem acesso e poderem, né, organizar bem na cabeça. O conhecimento de base é isso, é você organizar bem os conceitos na cabeça e conseguir interpretar o que está acontecendo no cenário. Ó, o pessoal perguntando do dólar, a gente vai falar do dólar, pessoal, e tem um gráfico aqui que vocês vão adorar, mostrando as apostas dos investidores locais no dólar e as apostas dos investidores estrangeiros no dólar real. Ou seja, quem está apostado no real, quem não está apostado. Então, vai ser bem interessante. Então, tem muitos gráficos que a gente vai falar aqui, mostrar também o conceito de dominância fiscal, fazer uma leitura geral de como os mercados estão enxergando o Brasil, por quê. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos começar aqui com o primeiro gráfico. Não precisa se preocupar de desativar aqui os comentários por enquanto. Que é o seguinte, não se preocupa que não dá para ler tão bem essa tabela, mas aqui a gente tem as principais regras fiscais do Brasil, tá? Por que é importante? Por que está todo esse debate em relação ao teto, etc? Primeiro que a gente tem um cenário externo que já está ficando diferente. A gente tinha antigamente, na economia global, a China puxando a economia global, a China demandando muitas commodities e a China, né, inundando o mundo com seus produtos e com isso segurava a inflação mundial lá embaixo e permitia que as taxas de juros no mundo também ficassem, né, num patamar muito baixo. Isso favorecia o crescimento global, taxas de juros baixas, incentivava aí uma série de projetos, coisas, mil maravilhas da chamada era do dinheiro barato, que também gerou uma série de distorções, exageros na precificação de ações, títulos de renda fixa, não é? Commodities agora, não é? A gente teve uma série de coisas que só a era do dinheiro barato, né? Ela vai tornando aquilo que aquilo que é caro ainda mais caro, aqueles emissores ruins, né, de dívida sendo colocados no mesmo balaio de gato daqueles que são bons pagadores, enfim, uma série de distorções. E a gente está vendo uma reversão desse movimento. A gente está vendo
a China desacelerando nos últimos meses de uma forma brusca, coisa que não acontecia nas últimas 2 décadas. Lembrando que a China começa a se destacar no mundo em 2001, a partir da entrada dela na Organização Mundial do Comércio, aquela migração que tem das áreas rurais para urbanas, aí muita demanda por commodities, por minério de ferro, aço, para construir cidades. A questão alimentar da China se altera, o chinês passa a comer melhor, demandar, né, outros produtos agrícolas. Enfim, a gente tem todo esse movimento e que agora a gente começa a ver alguns sinais de desaceleração, assim como nas principais economias, ao mesmo tempo que elas estão lidando com uma inflação elevada. A inflação não é só um fenômeno restrito ao Brasil, a gente teve uma combinação, uma espécie de tempestade perfeita para a inflação no mundo, que é um choque de oferta, então menos produtos e serviços, né, disponíveis por conta do fechamento das economias, por conta, não é, as economias pela primeira vez, né, na história literalmente sendo desligadas, lockdowns acontecendo, e ao mesmo tempo uma enxurrada de dinheiro injetado nas economias via estímulos fiscais e monetários. Então você imagina, né, você tem menos oferta de produtos e serviços e muito mais dinheiro injetado na economia global, não deu outra, você tem uma inflação, não é, que se alastra pelo mundo, e com isso os bancos centrais ficando muito pressionados a aumentar a taxa de juros e reverter essa era do dinheiro barato. A gente já tem visto esse movimento acontecendo nos países emergentes e começou agora em alguns países desenvolvidos, como por exemplo, Noruega, Banco Central Americano, extremamente pressionado a aumentar a taxa de juros. Como a gente tem 7 domingos seguidos, hoje é só o primeiro, hoje a gente vai estudar mais o Brasil, depois a gente vai estudar os Estados Unidos e China, enfim, a gente vai aprofundar demais nessas 7 semanas consecutivas em termos de economia global e brasileira e dos mercados, apresentar uma série de indicadores, mas mostrando para vocês o seguinte, que o cenário externo, que era extremamente favorável ao Brasil, por exemplo, muito favorável a partir de 2009, quando começa a expansão global, muito favorável em 2015 e 2016, quando a gente teve um fundo interessante na Bolsa brasileira, e que lá a gente estava na economia global no chamado mid-cycle. O que é mid-cycle? É o meio do caminho, né? O meio do ciclo. E que agora a gente não vê mais isso, pelo contrário, a gente está além do chamado late stage, ou seja, no processo que é uma dinâmica que não acontecia na economia global desde lá dos anos 70 e 80, que é uma dinâmica da estagflação, que é uma situação de baixo crescimento ou mesmo recessão, combinado com muitas pressões inflacionárias. É uma grande armadilha para a economia global desatar. Então, guarda essa primeira informação, que a gente vai estudar isso a fundo nos próximos domingos, quando a gente falar mais de Estados Unidos, China, etc. Mas hoje eu quero destacar Brasil, porque a gente teve muita coisa acontecendo essa semana no país, mas guarda a informação, o cenário externo não é mais favorável ao Brasil. E diante disso, para você sofrer menos quando você tem um início de adversidade no exterior, você tem que fazer a sua lição de casa, que é o quê? Você ter um mínimo, né, equilíbrio, né, macroeconômico, você não criar, não é, uma situação que você se torna vulnerável. Então vamos ver 2 vetores que hoje tornam o Brasil extremamente vulnerável e puxa o tal do risco Brasil. Quando sobe o risco Brasil, aumenta a percepção de risco dos investidores, eles exigem taxas de juros maiores e também eles vendem literalmente, né, as ações das empresas brasileiras. Eles querem ficar de longe dessa encrenca. E vamos decompor esse risco Brasil em 2 vetores. O primeiro, o risco político, que a gente tem visto aí uma temperatura alta, um desentendimento entre os poderes e também um calendário eleitoral que já começou a pegar fogo e principalmente em 2022 a gente tem um calendário eleitoral presidencial bem, não é, que tende a ser turbulento. Outro componente, que é esse que vocês estão vendo mais essa semana, é o chamado risco fiscal. Que é o seguinte, o que é essa tal de situação fiscal, contas públicas, por que isso é importante, o que isso quer dizer para a minha vida? Primeiro, pensa assim, o governo tem lá, ele vai arrecadar lá os tributos, correto? E aí ele tem as despesas dele, depois que ele paga essas despesas não financeiras, ele ainda tem que pagar juros da dívida. Que situação que o Brasil vem vivendo desde 2014? Tudo que ele arrecada, ele vai pagar as despesas não financeiras, falta dinheiro, se endivida. E aí, ele ainda tem que pagar os juros da dívida, ele se endivida novamente. Isso faz crescer.
Como é que você lida com isso? Você lida tentando dar uma previsibilidade, não é, fiscal, mostrando, olha, a gente está fazendo a lição de casa aqui, não vai se descontrolar as nossas despesas, não é? Porque se descontrola a despesa, ou vem aumento de carga tributária, ou vem também, né, aumento de endividamento, ou o pior dos mundos, que o investidor ou todo mundo da sociedade, empreendedores, trabalhadores, tem um pavor, que é a monetização da dívida, que a dívida está em reais, eu imprimo reais e te pago reais. Só que isso joga, né, a inflação ali para cima. Então o que acontece? O Brasil, ao longo das últimas décadas, ele desenvolveu uma série de regras fiscais. Não dá para ler tão bem assim, mas eu vou ajudando aí, que são algumas regras fiscais justamente para dar essa previsibilidade e mostrar, olha, a gente criou uma série de regras para que nenhum interesse de curto prazo, ou mesmo eleitoreiro, ou coisa desse tipo, fique, não é, em relação, né, acima dos interesses de longo prazo e faça, não é, essa coisa de escambar e gerar incerteza, não é, e gerar alta da inflação e etc. Então, por exemplo, tem lá uma regra fiscal chamada regra de ouro, que é uma regra que foi estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal lá em 2001, que ela fala, olha, o governo não pode se endividar para pagar despesa corrente, para pagar salário das pessoas, benefícios, etc. Adivinha o que aconteceu em 2020? Essa regra fiscal foi relaxada. Outra regra fiscal que está sendo atacada e praticamente, né, foi sepultada, o tal do teto dos gastos, não é? Ela que surge ali em 2016, 2017, e qual que é, o que ela estipula o teto dos gastos? Olha, você vai ter um teto para despesas não financeiras, isso é corrigido pela inflação e etc. Para que é isso? Justamente para mostrar, olha, a despesa em relação ao PIB, ela vai parar de crescer, então vai sair, a trajetória da dívida pública vai começar a se estabilizar e cair, isso vai permitir taxas de juros mais baixas, vai permitir uma maior previsibilidade dos investidores e empreendedores para investirem. Então a gente está falando de investimentos produtivos, investimentos em bolsa, tudo, vir dinheiro e capital estrangeiro no país, e infelizmente essa regra está sendo violada, né? Você tem... Como é que ela está sendo violada, né? Você está colocando ali com a desculpa de o Auxílio Brasil para caber, não, se a gente não estourar o teto, pessoas vão passar fome, etc. Se você analisa, né, os dados econômicos, vocês vão ver que, na verdade, era uma questão de escolhas, de simplesmente você trocar determinadas emendas parlamentares, não é? Lembra, ano que vem é ano eleitoral, pelo, né, Auxílio Brasil, e teria como você acomodar essas despesas, mas o teto coloca justamente essa situação, essa saia justa, de você ter essa questão de escolhas. E o Brasil é um país que sofre muito com o lobby, ou chamado rent-seek, né? Grupos, né, se aproximam do poder e para obter lá privilégios, benefícios, não é? Então a gente tem uma situação bem complicada nesse sentido. E a PEC dos precatórios, né, que querem fazer isso, que é simplesmente dívidas que já venceram em todas as instâncias, deveriam ser imediatamente pagas, vão parcelar e deixar para lá, né, uma espécie, entre aspas, de default, de calote dessas dívidas, o que também não pega bem, o que também é algo que a gente tem que, não vai na direção de boas práticas fiscais. Outra questão também, e outra regra fiscal que está sendo violada, é da própria Lei de Responsabilidade Fiscal de 2001, que diz que quando você tem uma despesa permanente, você é obrigado a apontar uma receita permanente também. Por quê? Porque não adianta eu ficar criando uma série de programas e despesas se eu não tenho de onde tirar o dinheiro. Por isso que perceba como a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2001 foi um avanço institucional brasileiro incrível. Foi algo assim realmente muito, muito importante para o país. Lá naquela época, para vocês terem ideia, foi a ocasião que também o Banco Central ficou proibido de emitir títulos e passou a exclusividade do Tesouro Nacional. O Banco Central não pode mais emitir títulos, quem emite títulos exclusivamente é o Tesouro Nacional, que repassa ao Banco Central. E aí você tem outras séries de regras fiscais, como a meta fiscal, que também várias vezes vocês viram que não foi cumprida. Tem uma questão também que o governo não pode renunciar receitas se ele não mostrar, né, que isso não vai fazer falta. Enfim, para vocês verem que
tem um arcabouço, existem uma série de regras, mas que infelizmente elas estão sob ataque, e na última temporada até da Super Lives, e eu até falei para vocês que a responsabilidade fiscal sob ameaça ia trazer uma série de consequências, e vamos ver agora na prática quais são essas consequências. Lembrando que não é uma questão de tipo, mas isso é importante, gastar isso e aquilo. É uma questão que, quando o governo gasta muito mais do que ele arrecada, ele se endividando, e isso vai gerando incerteza, vai puxando as taxas de juros. Por exemplo, qual que é o grande receio agora? É a gente voltar a um tipo de situação que foi muito comum nos anos 80 e 90, que era da seguinte forma. O governo gastava o que queria gastar, fazia lá contabilidade criativa, etc., não tinha nenhum problema. E como é que ele financiava isso? Via aumento da carga tributária. Então, se vocês forem ver, a carga tributária dispara no Brasil a partir desse período, e aumento do endividamento. E a gente teve, de novo, lá por volta de a partir de 2010, 2011, a gente também começa a ver, né, uma série de práticas, né, que vão contra, né, as boas práticas da responsabilidade fiscal, que culminaram numa recessão grave em 2015, 2016, e o aumento da dívida, que vocês vão ver os dados daqui a pouquinho. Então vocês entenderam a importância da regra fiscal para qualquer economia e qualquer país. É simplesmente mostrar, botar um freio, né, no governo, nos gastos, e mostrar, olha, porque a responsabilidade fiscal, pessoal, é uma questão de Estado e não de governos. Os governos têm os mandatos dele. Estado é uma coisa de longuíssimo prazo. A gente está falando de futuras gerações. A gente está falando do desenvolvimento sustentável do país. Então, vamos colocar aqui o gráfico. O cachorrinho aqui está protestando. Ó, primeira consequência, pessoal, quando a gente começa a mexer nessas questões de responsabilidade fiscal. Esse gráfico aí é a chamada curva de juros, representada pelo DI futuro. Então, juros futuro, como é que a gente analisa esse gráfico para quem nunca viu isso, está vendo pela primeira vez? São as taxas de juros que o mercado está precificando ao longo dos vencimentos futuros. Então, qual é o juro para 2025, 2026? Qual que é o juro para 2035? Então, você tem lá, né, e forma a curva de juros. E dependendo do formato dela, ela traz informações. Então vamos ver o insight. Olha o insight poderoso que tem esse gráfico. Tá, vamos com calma. Curva laranja. Curva laranja é a curva de juros que foi precificada pelo mercado na última sexta-feira. Então vocês estão vendo ela aí. A linha verde é a curva de juros que tinha sido precificada pelo mercado uma semana atrás, na outra sexta-feira passada. Então percebam o deslocamento, ou o termo técnico que a gente utiliza, a abertura da curva. Quer dizer o quê? Que as taxas de juros para todos os vencimentos dispararam. Dispararam. Isso tem implicações na economia real, isso tem implicações na precificação de ativos, não é? Impacta a bolsa, impacta fundo imobiliário, impacta títulos de renda fixa. Por isso que a gente está vendo aí muitos títulos do Tesouro Direto aí perdendo cada vez mais, porque você tem, quando sobe a taxa de juros, cai o valor do título, que o valor do título hoje é o valor presente. Você está antecipando na linha do tempo, sobe a taxa de juros, cai o valor presente e vice-versa. Da mesma maneira que vocês experimentaram quando a taxa de juros desabou em todos os vencimentos, disparou o preço lá do Tesouro Direto e muita gente ganhou dinheiro. E agora, uma coisa desagradável e triste. Tá vendo essa curva azul? Essa curva azul é a curva de juros 5 anos atrás. Isso mesmo, 5 anos atrás. Tá vendo que a laranja passou? Então a gente está precificando taxa de juros para os vencimentos futuros num patamar do que a gente estava precificando 5 anos atrás, que estava ali realmente uma situação extremamente turbulenta no Brasil. Então, para vocês verem como... E olha a rápida deterioração de uma semana para outra. Foi uma pancada, foi realmente assim, um impacto muito forte. Então, pra vocês verem que o mercado tenta antecipar essa situação. Outra questão também que a gente vai enfrentar, que vocês podem ficar atentos, é que as agências de risco que dão nota de crédito para a dívida brasileira, os caras vão ter que falar alguma coisa. Porque agora que a gente está tendo esse ataque a regras fiscais de uma forma clara, eles vão ter que rever a nota de crédito e rebaixar o Brasil. Não tem o que fazer, não tem o que fazer, infelizmente.
essa é a realidade. E aí o que acontece também? Vamos continuar vendo as consequências, tá? Reunião do Copom, né? A gente tem, né, a próxima reunião daqui a algumas semanas e estava sendo precificado que a expectativa era aumentar mais 1 ponto percentual, ou em termos técnicos que o mercado utiliza, pontos base, né? 100 pontos base equivale a 1 ponto percentual, tipo a Selic sair de 6,25 para 7,25. Dá uma olhadinha nessa tabela, na primeira coluninha ali, né, que tem lá Copom estimativa, tem um valor ali no meio, no alto, 154,23. Quer dizer o quê? Quer dizer que o mercado passou a precificar, diante dessa turbulência, que o Banco Central brasileiro vai ter que aumentar na próxima reunião 1,5% a taxa Selic, a taxa básica de juros, e não mais 1%. E só que como o Banco Central, por muito tempo, ele manteve a taxa básica de juros num patamar muito baixo, ficou meio complacente em relação à pressão inflacionária, assim como o Banco Central americano está fazendo e vai acontecer, tende a acontecer, o que a gente está vendo acontecer no Brasil, do Banco Central tendo que subir a taxa de juros correndo atrás. Agora, com essa questão fiscal, vamos dar uma olhadinha num modelo que é bem interessante, que é chamado regra de Taylor. A regra de Taylor é um modelo que não é para a gente extrapolar e achar que é uma bola de cristal. Tem até a formulinha, a linha abaixo, para mostrar para você que é o seguinte. É um modelo que é utilizado para ver qual o patamar que deveria estar a taxa básica de juros de algum país. E aí, né, a gente utiliza algumas variáveis, como, por exemplo, desemprego, o chamado hiato do produto. O que é o hiato do produto? É a diferença da capacidade daquela economia de crescer versus aquilo que efetivamente ela está crescendo. Você tem a questão de expectativa inflacionária, inflação. Você tem também a questão da própria taxa de juro real neutra, que depois eu vou explicar para vocês. Enfim, você tem lá uma formulinha adequada. Essa fórmula aí, para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, chegaram a cogitar, a transformar ela em lei e o Banco Central de lá ser obrigado a seguir. Só que não dá para extrapolar. Outra questão, quando a gente analisa o histórico da regra de Taylor, a gente tem que saber que ela vai mudando conforme as variáveis vão saindo, que ela vai alimentando o modelo. Então, se o Banco Central é complacente, dispara a inflação, vai pedindo uma taxa de Taylor maior, acontece saindo umas variáveis malucas, vai ficar meio maluca a regra de Taylor. Então, não dá para extrapolar, mas dá pra gente utilizar quando distorce demais, diverge demais. Tá, pela regra de Taylor, feita essas ressalvas, qual deveria ser a taxa básica Selic com os dados que a gente tem hoje? Tá? Deveria estar em 12,41. Então perceba, tem um livro muito legal do Alan Blinder, que chama Banco Central, Teoria e Prática, e ele fala, a autoridade monetária ela deve pecar pelo excesso. Quando tem qualquer pressão inflacionária, é melhor ela agir rápido e dar uma pancada e resolver o problema do que ser complacente. Porque quanto mais tempo ela demora para agir, mais intenso e mais duradouro tem que ser o ajuste da taxa de juros. E agora vamos falar da taxa de juro real. Neutra. O que quer dizer isso? O Banco Central ele tem dito nos comunicados dele que ele vai colocar a taxa Selic acima disso. Então ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer, primeiro, taxa de juro real descontada a inflação, ok? E taxa de juro real neutra, acima dela, é um território que você quer contrair a economia. Você quer derrubar a atividade econômica, você quer derrubar o consumo, você quer derrubar investimentos para reduzir os preços. Então tem um custo social terrível. Por isso que é melhor pecar pelo excesso e diminuir este custo social. Quando está abaixo da taxa de juro real neutra, é uma situação de estímulo da economia, você quer estimular a economia. Quando está lá, exatamente na taxa de juro real neutra, não contrai e nem expande a economia. Então, claramente, o Banco Central quer fazer isso. E agora, quer dar uma olhadinha? Olha só, então a regra de Taylor, para vocês verem, tem que dobrar a taxa Selic e vamos ver mais uma informação. Aqui, pessoal, esse gráfico que vocês estão vendo aí, que vai desde 2016 e tem uma disparada no final, é a expectativa para a inflação no Brasil dos próximos 5 anos, que está lá, chegou a beirar 7, está 6,63, o maior patamar dos últimos 5 anos. E como é que é calculado isso? O termo técnico se chama break-even, mas como é que é calculado isso? A gente vai lá no mercado de títulos públicos e vê as negociações de títulos indexados à inflação, títulos que não são indexados à inflação,
e ver quanto o mercado está precificando de inflação para os próximos anos. Por que esse dado tem até mais peso do que aquele boletim Focus que é divulgado toda segunda-feira, vai ser divulgado amanhã, que pega lá a opinião dos economistas, analistas, tal, legal, importante. Só que o break-even, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele envolve a grana, o cara tá botando dinheiro na opinião dele, porque ele tá negociando os títulos, então envolve skin the game, pele em risco, então tem um peso grande. Tá, por que esse gráfico chama atenção, pessoal? Primeiro, vocês estão vendo ali que a partir do início de 2020 começa a subir e agora teve uma disparada. Que insight importante que a gente tem nesse gráfico? Que mesmo com o Banco Central aumentando a taxa básica de juros no Brasil, as expectativas de inflação não param de subir. Isso é uma situação que o Banco Central não está conseguindo ancorar as expectativas, elas estão desancoradas. Mesmo ele aumentando os juros, saindo de 2, indo para 6,25, sinalizando que vai continuar, etc. Então ele está perdendo o controle das expectativas, isso é muito ruim. E isso a gente está falando de inflação para os próximos 5 anos, porque já contaminou 2020, 2021 esquece, né? Inflação de 2 dígitos, 2022 começando a se contaminar e os próximos anos também. Então essa é uma informação também bem importante para vocês verem como não dá para brincar com essas questões de responsabilidade fiscal, de dar previsibilidade aos empreendedores e investidores. Porque como é que você vai investir? Imagina, você que tem uma empresa, vai fazer um investimento de 5, 10 anos e fala, pô, será que esses caras vão ter algum problema de dívida? Será que vai ter aumento de carga tributária brutal? Será que vai ter inflação? Porque a inflação é um mecanismo nefasto que atrapalha principalmente as classes menos favorecidas e também prejudica todo o trabalho do empreendedor. O cara não tem como fazer o cálculo econômico e se planejar, não é? Olha o que aconteceu agora, né, com esse desalinhamento da estrutura produtiva. Falta matéria-prima, insumos, o cara às vezes começou a fechar um monte de contrato lá da indústria, comércio, ficou feliz, só que na hora que ele foi, né, renovar o estoque, o preço era outro, era absurdo, e o cara não tinha como repassar. E quando a gente olha o que está acontecendo, isso a gente pode escolher um domingo só para ver isso, o aumento de custo, né, de capital das empresas, essa questão de redução de margens, que as empresas não estão conseguindo repassar totalmente, não é? Esses aumentos que aconteceram, né, de matérias-primas e insumos. Tá, vamos para o próximo. Agora a gente vai ver um outro dado que é importantíssimo para a gente mensurar essa temperatura do chamado risco fiscal no Brasil, que é o gráfico do CDS. O que é o CDS? É uma espécie de seguro contra o risco de calote de títulos soberanos da dívida brasileira, que é emitidos pelo próprio Brasil. E o que acontece? Quando ele sobe, mostra uma maior percepção de risco, opa, tá aumentando a percepção de risco de calote. Quando ele cai, maravilha, tá todo mundo falando, pô, tá tranquilo e etc. O que aconteceu aí nessas últimas semanas? Ele já vinha subindo ali desde o início lá de meados do ano e agora rompeu a máxima que tinha feito em abril deste ano e estamos na máxima do ano. Então é um sinal muito ruim. Eu fiz até alguns vídeos no feed, se você depois tiver um tempo, dá uma olhada lá aqui no meu feed do Instagram, que eu até comento sobre esse indicador. É uma percepção muito ruim sobre os ativos brasileiros, não é? Justamente porque esse seguro contra o risco de calote, ele continua subindo e está na máxima do ano. E por que a gente tem que se preocupar? Porque a gente pode entrar em uma dinâmica... Ixi, esse aqui distorceu, uma pena. Deixa eu voltar para o outro. A gente pode entrar numa dinâmica que é chamada dominância fiscal. Como é que é essa situação? Um dos próprios diretores do Banco Central, ele falou, olha, situação fiscal ruim não se resolve aumentando taxa de juros. Ele deu meio que a letra disso. Quer dizer o quê? Você tem uma situação que a situação fiscal é muito ruim, o governo está gastando muito mais do que arrecada, o endividamento vai aumentando, se tem ataque a regras fiscais, começa a aumentar uma percepção, opa, será que isso vai dar certo? Aumentando a incerteza e a percepção, isso respinga na taxa de câmbio, começa a subir a taxa de câmbio do país, isso impacta a inflação, força o Banco Central a aumentar a taxa de juros, só que ao Banco Central aumentar a taxa de juros, o que acontece? Ele aumenta o serviço da dívida, ou seja, os juros pagos dispara,
aumenta ainda mais a percepção que pode vir um calote ou monetização da dívida, dispara ainda mais a taxa de câmbio e aí dispara ainda mais a inflação e o Banco Central não adianta ele aumentar a taxa de juros, percebe? Se ele aumentando a taxa de juros, ele até piora a situação. A única maneira de você se livrar dessa armadilha é através do lado fiscal, ou seja, o governo, né, equalizando, equilibrando, colocando, né, dentro da realidade as suas despesas. Lembrando, o Brasil, basicamente esse aumento de despesas que a gente vê nas últimas décadas, tem uma boa parte que é verdade por conta das desigualdades sociais mesmo, ok, justo, tem que fazer uma série de programas, porém, muito dessa parte é por conta de lobbies e rent-seeking, grupos de poder que se aproximam, né, grupos que se aproximam do poder para ter esses privilégios, protecionismo, conseguir, não é, determinadas renúncias fiscais, coisas dessa natureza que não foram mexidas. Não foram mexidas. Não mexeram lá em questões de, não é, subsídios, renúncias fiscais, etc. Emendas parlamentares e ano eleitoral também não. Então todas as questões que vocês avaliarem e estudarem com calma os dados das contas públicas, vocês vão ver. Então quer ver um exemplo bem legal sobre essa questão aí do aumento da dominância fiscal? Dá uma olhadinha nessa tabela, olha só. Essa tabela é uma tabela divulgada pelo próprio Banco Central e que ele mostra qual vai ser o impacto na dívida pública se acontecer um aumento de 1 ponto percentual da Selic ou se a taxa de câmbio, a nossa moeda nacional, se desvalorizar em 1%. Então, quanto custaria isso para a dívida bruta, né, do governo? Dá uma olhadinha lá. Uma desvalorização de 1% aumenta a nossa dívida bruta em 6,8 bilhões de reais, que equivale a 0,1. Então, se dispara a taxa de câmbio, isso pega em cheio a dívida bruta. Tá, segura na cadeira. Se aumentar 1 ponto percentual na taxa Selic, vocês viram que a própria regra de Taylor mostra que a taxa tem que dobrar, né? E o Banco Central já sinalizou que ela pode chegar realmente, infelizmente, a 2 dígitos. 1 ponto percentual na taxa Selic aumenta em 31,8 bilhões de reais a dívida pública. 1 ponto percentual. Se vocês fazendo as contas, vocês vão ver que daqui a pouco a gente está pagando de novo 400, 500 bilhões de reais, não é? De juros da dívida daqui a pouco. E que equivale a 0,38. O próprio índice de preço, quando sobe, não é? 1 ponto percentual no índice de preço IPCA, por exemplo, impacta em 13,4, aumenta a dívida pública. E com isso, vai aumentando a dívida pública, aumenta também o custo da dívida, ou seja, vai aumentando o serviço da dívida, e isso gerando aquela situação, não é? Ah, será que teremos ou não default, monetização da dívida? Tá, vamos dar uma olhadinha agora no gráfico da dívida bruta em relação ao PIB do Brasil. Lembrando, pessoal, este gráfico que vocês estão vendo é a metodologia brasileira, que não inclui títulos livres da carteira do Banco Central, porque o Banco Central está cheio de dívida que ele deixa na carteira dele, que ele usa para fazer operações, para regular a liquidez da economia, e ao mesmo tempo ele estava usando muito isso, esses títulos, para também, né, o Tesouro Nacional tentava colocar no mercado, quando a taxa de juros estava muito baixa, esses títulos encalhavam e aí ia para o Banco Central colocar via operações compromissadas em outras condições. Então, essa taxa de juros baixa do Banco Central também prejudicou muito essa situação de colocação dos títulos por parte do Tesouro, que fala, pô, eu não vou, o risco Brasil eu não vou aceitar 2%, 3%, vai. E aí encalhava o leilão, o Tesouro Nacional fazia o leilão e aqueles títulos sobravam e aí o Banco Central colocava via operações compromissadas. Mas enfim, o que eu quero mostrar com esse gráfico? Esse gráfico vai ali desde 2007, perceba como a dívida bruta vinha caindo, tranquilo. A partir do momento que você começa a atacar a responsabilidade fiscal e o Brasil entra no vermelho, olha a disparada que a gente tem, vai de 50 e chega lá quase a 100, não é? Se a gente considerar a metodologia internacional, aquela que todos os países usam, o FMI usa, hoje a nossa dívida bruta em relação ao PIB está 94,19, não esses 82 e pouco aí. Então, pra vocês verem a diferença, ainda tem esse esqueletão no armário. Mas só para vocês verem como a dívida dobra. E a dívida na metodologia internacional da FMI, quando a gente computa ela, até chegou a passar de 100. Aí ela deu uma melhorada,
mas não muito por conta que o PIB nominal subiu muito por conta do quê? Inflação. Só que a inflação ela melhora as contas públicas no curto prazo, mas cobra seu preço no médio prazo, desarranjando toda a economia, aumentando a desigualdade, destruindo, né, a estrutura produtiva, que você não quer fazer investimento, você não tem nenhum... Como é que você vai fazer? Você não consegue nem planejar e fazer o cálculo econômico. Então a gente tem essa situação. E olha só outra situação também, essa aqui bem preocupante também, que é a situação das famílias brasileiras. Esses gráficos aí mostram, curva azul, o endividamento total das famílias brasileiras que elas têm com todo o sistema financeiro nacional em relação à renda anual delas, ou seja, quanto da renda anual elas estão comprometendo, na máxima histórica e num patamar muito superior até a da bolha de crédito lá de 2014, 2015. Então, dá uma olhada aí, realmente uma situação assim muito complicada, quase 60% da renda anual. Quer dizer o quê? Por aí você já teria um insight de que as famílias estão perdendo fôlego para o consumo, né? E coloca ainda de pano de fundo o aumento da taxa de juros, então ficando muito caro. Então essas famílias aí tendem a ter um aumento nos próximos trimestres, pessoal, de inadimplência, porque as pessoas estão muito endividadas. Mas aí alguém pode fazer uma pergunta. Tá, Richard, isso aí é o endividamento total, tá? Mas tem muita coisa que é de financiamento imobiliário, tá bom. Vamos olhar então o gráfico laranja, que exclui o crédito habitacional, também na máxima histórica, também num patamar bem superior à bolha de crédito, né, que deu todo aquele problema para o Brasil. Então, para vocês verem como, né, e principalmente financiamento imobiliário, tem muita gente que entrou na onda de fazer o financiamento corrigido pela inflação. Então, é uma situação realmente delicada quando as variáveis econômicas elas começam a sair do lugar. E para finalizar aqui, aí eu volto aqui para a gente fazer um fechamento, queria mostrar para vocês um gráfico aí que já vale essa live. Este gráfico aí é um gráfico que mostra, né, o nível de apostas no dólar real, dólar em relação ao real. Se você aposta a favor do dólar real, você está apostando que o dólar vai se valorizar em relação ao real, ou seja, a nossa moeda vai se desvalorizar. É a taxa de câmbio que todo mundo acompanha aí, tá 5,65 e tal, você está apostando que isso vai para cima. Agora, se você aposta contra o dólar real, quer dizer que você acha que a taxa de câmbio vai cair. Tá. Olha só este gráfico. Linha branca, temos os estrangeiros. Vocês veem que os estrangeiros estão com um nível de apostas contra a nossa moeda nacional, ou seja, a favor do dólar em relação ao real, nas alturas, num dos maiores patamares dos últimos anos e muito parecido com o que a gente viu pré-crash de março de 2020 lá, né, por conta do Covid-19. Linha azul são os investidores locais do Brasil. E tá lá, olha só, eles estão apostando que o real vai se valorizar, ou seja, que a taxa de câmbio vai cair. Estão no nível de apostas na baixa, né, do dólar, que é o maior dos últimos anos. Então, falando de uma forma direta, os estrangeiros nunca apostaram tanto contra a nossa moeda e os locais estão apostando que o real vai se valorizar e eles fizeram a mesma coisa no pré-crash, né, de março de 2020. Tinha até uma narrativa que falava que a moeda, o real, ele serviria de hedge se viesse crise, etc e tal. Então fica aí este insight aí. Se a gente olha os fundos de investimento locais também, com nível muito baixo de apostas no dólar, então o que acontece? Se o dólar continuar subindo, essa turma brasileira vai ter que sair correndo para comprar dólar. Então imagina o upside que tem só dessa turma resolver comprar. O termo técnico disso é chamado de buy panic. Buy panic. Comprar no pânico, que você é obrigado ali a comprar pagando para cima. Os estrangeiros aí claramente aí fazendo uma leitura de uma dinâmica do tipo de dominância fiscal e principalmente, né, uma leitura muito ruim em relação a esses ataques, não é? Esses ataques às regras fiscais. Nossa, pode falar, Tata. Algo muito interessante até, Richard, que você, em março desse ano, publicou, né, no relatório Visações sobre a tempestade perfeita para a inflação. Sim. E como esse tipo de informação ajuda também o empreendedor a tomar Sim. melhores decisões. Sim, a Tata tocou num ponto importante. Esse conhecimento ele vai muito além de você aplicar em investimentos, no seu portfólio. Na própria Convex, nos relatórios, eu sempre deixo muito claro isso,
que eu quero que eles utilizem o cenário base, os conceitos, conhecimento de base aplicado para o trabalho deles e para o empreendedorismo. Porque você sabendo isso, por exemplo, da tempestade perfeita para a inflação, você já, como empreendedor, empresário ou trabalhando em algum local, uma empresa, e alertando a turma lá para não cair em armadilhas. Fala, olha, vai faltar insumos, deu desalinhamento. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A gente tem essa sincronia de estagflação não só acontecendo no Brasil, mas no mundo inteiro. E é importante para as pessoas entenderem por que os preços sobem, né? Aquele exemplo, né, que eu sempre dou. Imagina que o Banco Central, ele imprime dinheiro. Por que imprimir dinheiro não resolve? E o Banco Central resolve imprimir dinheiro e dá R$1 milhão para cada brasileiro. Todo brasileiro é milionário, pode consumir, pode fazer o que quiser agora. Maravilha, resolveu o problema. O que acontece? Toda economia tem um limite para produzir determinados produtos e serviços. Esse limite é dado por restrição de matéria-prima, restrição de mão de obra, restrição do próprio conhecimento e know-how para você produzir determinados produtos e serviços, pelo próprio tempo, né? Quando a gente está mensurando o PIB, né? No trimestre, é 3 meses, PIB anual é ao longo do ano para produzir aquilo. Enfim, a oferta não muda por mágica no curto prazo. Só que você aí tem um poder de fogo, uma demanda de curto prazo absurda, acontecendo de forma artificial. Sai todo mundo para consumir, o que acontece com os preços? Disparam. Tá bom. Alguém pode ter pensado, e se eu quiser comprar no exterior? Eu não quero comprar no Brasil? Tudo bem, para comprar no exterior você precisa de moeda estrangeira. Sai todo mundo para comprar, por exemplo, o dólar, o que acontece? Dispara. Então imprimir dinheiro não resolve o problema, só distorce, não é? A riqueza, a geração de riqueza das economias vem, não é? Da produção, da oferta bem-sucedida no mercado. É isso que vai gerar renda, e essa renda, parte dela pode ser consumida, parte pode ser poupada, se for pensando na ótica de uma pessoa para investir e garantir lá a sua aposentadoria, na ótica, né, da economia como um todo, né, a parte poupada ser revertida para mais investimentos e continuar fazendo essa economia crescer de forma sustentável. Quais são os caminhos que não dão certo? É o caminho via, por exemplo, para você consumir, você vai lá e incentiva as pessoas a se endividarem. Não é sustentável, ela não teve um aumento de renda, ela simplesmente está pegando dinheiro emprestado e aumentando o padrão de consumo dela. Em algum momento isso vai dar problema, vai dar inadimplência e mesmo, né, defaults, calotes. Ou você injetar dinheiro de forma artificial. Então você dá com uma mão, só que a economia, né, da forma como ela funciona, vai gerar inflação, desarranjo nessa economia e no final você tem uma perda, né, muito superior. É só ver, não é? A perda de poder aquisitivo que os brasileiros tiveram este ano, não é? E nos últimos anos, mas principalmente esse ano. A perda de poder aquisitivo em termos globais, quando a gente olha o dólar em relação ao real. Então, isso perpetuando e continuando, e a gente ainda quebrando pilares que seguram um pouco de previsibilidade, pilares importantes para mostrar, olha, não, a trajetória da dívida pública, ela é sustentável, não tem perigo, não vai ter mais aumento de juros, não vai ter aumento de carga tributária ou mesmo monetização da dívida. Enfim, são questões importantes para a gente refletir. Então é isso aí, pessoal. Quero que todo mundo aí tire um grande print aí para a gente, né, compartilhar, me marca aí, manda os feedbacks, não é? Se vocês gostaram. Deixa eu voltar aqui. Quero agradecer demais aí, né, a super audiência para esse domingo aí, todo mundo aí dedicando parte do seu domingo. Mais uma vez, espero que vocês tenham aproveitado muito esse final de semana. Desejo de coração uma excelente semana para todo mundo. Essa foi só a primeira de 7 lives. A gente vai aprofundar muitos temas da economia global, temas dos mercados. Vamos estudar bastante também. Eu quero trazer algumas questões interessantes de valuation, principalmente no Brasil, com esse aumento da curva de juros, esse deslocamento da curva de juros, isso impacta na precificação dos ativos, derruba o chamado preço justo das empresas, e vocês vão ver na prática. Eu vou mostrar, né, essa taxa de desconto das empresas subindo aí vocês podem até mandar ao longo da semana sugestões de empresas para a gente colocar o gráfico aqui. Vamos falar mais de dólar, vamos falar mais de imóveis, commodities, enfim, são 7 domingos consecutivos, mas já começamos aí com o pé direito, já, né, destrinchando essa questão da responsabilidade fiscal, os impactos ruins para a economia real e para os investimentos e o que a gente tem que ficar de olho aí nas próximas semanas. Então, pessoal, agradeço de coração então, aproveitem bem esse domingo, uma excelente semana,
Contem comigo, valeu e até a próxima. Valeu, pessoal!